Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, hoje enfatizando os versículos 22 ao 25. Vamos ler juntos então a bendita palavra de Deus? Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eu não consigo ler esta passagem sem me lembrar daquele famoso hino do cantor cristão e também do HCC, que fala justamente desse episódio em que os discípulos estavam com Jesus no barco e de repente o mar se tornou revolto, não é? E fico me lembrando do hino: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Essa passagem é uma passagem extraordinária, porque ela reconta o poder do Senhor frente às forças da natureza. E apenas para que a gente tenha em perspectiva, eu quero começar respondendo a pergunta do final do texto: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Ora, este é Jesus, simplesmente o Criador de todas as coisas, junto com Deus. Sim, meus queridos ouvintes, Jesus criou todas as coisas junto com o Senhor. Assim nos diz João capítulo 1, que diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Assim nos diz também Colossenses 1, a partir do verso 15, que diz que por meio dele todas as coisas foram feitas e por meio dele todas as coisas subsistem. E também Hebreus capítulo 1, que fala do fato de que ele também criou. Assim, o Criador certamente tem poder sobre a sua criação. O Criador de todas as coisas certamente pode mandar que o vento cesse e que a tempestade pare. Mas, voltando para o nosso texto e começando aqui a análise do verso 22, num daqueles dias, o relato de Lucas, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. Alguns chamavam esse aqui de lago, ou outros chamavam de mar da Galileia. Era um lago muito grande, não é? E eles então foram de um lado para o outro. O texto diz que partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Ora, o mestre certamente estava cansado, estava afadigado do dia e aproveitou para tirar ali um descanso, uma pestana, não é? Certamente porque o início da trajetória, o início da jornada foi um início de calmaria, mas o mesmo verso 23 diz: sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Era muito comum naquela época que os ventos frios que vinham das montanhas, passavam ali pelas colinas, se achegassem, e quando encontravam com os ventos quentes que estavam mais próximos do lago, havia então uma tempestade que se formava rapidamente. Era costumeiro, era algo comum que essas tempestades se formassem
absolutamente do nada. Rapidamente elas se formavam. Certamente, quando os discípulos e o Senhor Jesus começaram essa jornada, não havia preocupação e certamente não havia ameaça de tempestade. Mas depois de um tempo, a tempestade rapidamente se formou. E o texto diz que eles estavam em perigo, porque a água estava enchendo o barco e eles estavam sob perigo de irem a pique. Então, certamente, quando não puderam mais dar conta da tarefa, não puderam mais dar conta do barco e temeram por suas vidas, verso 24 registra então: chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. Mestre, nós vamos morrer. Por isso, como nos diz aquele hino, não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Talvez os discípulos até tivessem entretido no coração ou na mente esse pensamento: poxa, nós estamos aqui quase nos afogando, o navio, o barco está quase afundando e o mestre está dormindo. Será que ele não se importa? Eles então acordam Jesus e alertam sobre o que está acontecendo. Mestre, Mestre, perecemos, vamos morrer, seremos destruídos pela fúria da água, seremos afundados pelas ondas aqui desse mar. E o texto continua dizendo que ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. É assim que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. É assim que Ele faz quando as tempestades nos abatem. Ele entra em ação e só Ele pode trazer a calmaria. Só Ele pode trazer a paz, que excede todo entendimento, como nos diz a palavra de Deus. Mas Jesus, com a sua palavra, sem qualquer outro tipo de recurso, simplesmente com a sua voz, cessou o vento, repreendeu o vento, o texto diz, e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Novamente, o tempo voltou a ser como estava antes e tudo ficou bem. Mas Jesus aproveita, claro, para deixar uma lição preciosa com esses discípulos. Onde está a vossa fé? É a pergunta que Jesus faz. Alguns estudiosos, inclusive, apontam para o fato de que é possível que esta tempestade tenha algum tipo de atividade sobrenatural por trás, que ela tenha sido algum tipo de atividade demoníaca, de atividade de Satanás, por causa do que nós temos aqui nos versos 26 em diante. Nós não temos como confirmar isso de forma certeira, mas é possível, é provável até. Mas ainda que isso seja possível, fica claro que os discípulos estavam temerosos demais para quem já andava com Jesus e já devia confiar em seu nome e em seu poder e em sua capacidade. Por isso Jesus disse: onde está a sua fé? Onde está a vossa fé? Onde está o vosso Deus? Por que não clamaram a Deus? Não é? E o texto continua para caminhar para o final. Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Este é o Senhor, este é o Deus encarnado, é a segunda pessoa da Trindade, é o Todo-Poderoso ali presente com eles. Sem dúvida, quando Jesus estava com eles no barco, eles nada precisavam temer. Sem dúvida, quando Jesus está conosco no barco da nossa vida, nada precisamos temer. Essa é uma lição preciosa para nós, para mim e para você. Muitas vezes titubeamos, muitas vezes nossa fé fraqueja, muitas vezes estamos tão voltados para nós mesmos e nossos olhos às vezes baixos, que não reconhecemos o agir do Senhor e a sua mão que está pronta
para nos livrar, pronta para nos libertar, pronta para repreender o vento e a fúria da tempestade que se abate sobre a nossa vida. Precisamos, sem dúvida, confiar no Senhor, reconhecendo que Ele, com uma palavra, pode cessar o vento e logo em seguida vai se fazer a bonança. Como nos diz o texto sagrado, um choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final de mais um trecho. Continuaremos o estudo desse capítulo 8 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.